erros comuns que nós psicólogos cometemos quando a gente vai avaliar crianças com TDAH. Tem chegado para mim sempre chega para mim muitas perguntas relacionadas ao TDAH. Como é que o psicólogo trata, sobre avaliação, sobre o diagnóstico, as dificuldades que estão passando sobre esse transtorno. Uma coisa que as pessoas confundem muito com relação ao nosso tratamento, né? É quando a gente presta o serviço de psicoterapia, que é um dos serviços que a gente presta, né? Ele não é o único serviço da nossa área. E quando a gente presta um serviço de psicoterapia, a gente tem um objetivo específico com esse tratamento, né? E aí isso vai depender da sua abordagem teórica, né? A gente não leva tanto em foco, né, de observação o transtorno mental e os sintomas, mas isso é no processo de psicoterapia. Mas quando a gente está fazendo uma avaliação psicológica, né, que a gente tem que direcionar o nosso tratamento, aí sim, aí a gente vai também dentro, né, do nosso diagnóstico psicológico. É um diagnóstico bem completo e bem amplo, né? As pessoas não sabem muito bem, mas o diagnóstico psicológico é um dos diagnósticos mais amplos da área da saúde, né? Mais completos e mais amplos. Agora a gente trabalha com o fator psicológico que a gente avalia ali, né? Então a gente vai ver todos os fatores dentro de um diagnóstico, mas a gente vai trabalhar com o fator psicológico. Por isso que o nosso diagnóstico psicológico precisa pescar esse fator ali dentro, né? Enquanto a gente não pesca, a gente não fez o nosso diagnóstico psicológico completo. Porém, uma parte do nosso diagnóstico é avaliar se o paciente tem ou não um transtorno mental, né? Então, isso é uma coisa que confunde a gente, psicólogo, mas a gente tem que traduzir, a gente tem que tentar entender como é que isso se dá na prática. Eu gosto muito de trazer uma linguagem que me facilita entender essa lógica teórica da nossa profissão para a prática. E nada mais é que isso. Nosso diagnóstico ele é mais amplo, vai conferir, vai avaliar e observar todos os fatores de adoecimento biopsicossocial, e a gente vai pegar o fator psicológico, porque é com esse que a gente trabalha. É esse que a gente vai destrinchar, é esse que a gente vai ajudar a pessoa a se desenvolver, a melhorar, né? E os outros a gente tem que observar também, porque a gente vai interagir, a gente vai fazer encaminhamentos, a gente vai fazer documentos, a gente vai interagir com os familiares, vai educar, psicoeducar os familiares, orientar. Então, a gente precisa entender de todos os fatores, né? Mas quem trabalha com o fator fisiológico, a gente já sabe que é o médico. Quem trabalha com o fator psicológico somos nós, o psicólogo. Então, a gente vai ter que olhar todos os fatores, sim. Então, quando a gente está falando de um transtorno mental, a gente tem que sim saber quais são os critérios sintomáticos, né? Existem vários tipos de diagnósticos na nossa área. Existe o diagnóstico psiquiátrico, né, o nosológico, existe o diagnóstico que é sintomático, né, que a gente fala, o diagnóstico fenomenológico, cognitivo, psicanalítico, analítico. Existem vários tipos de diagnóstico. Agora, o que a gente não para pensar muitas vezes é que o diagnóstico, se ele é uma direção para o nosso trabalho, então ele tem objetivo. Então a gente vai usar o diagnóstico de acordo com os nossos objetivos. Então, quando a gente fala, né, de TDAH, tem muitas pessoas com muitas dúvidas com relação ao diagnóstico. E eu pontuei aqui uma coisa que é muito importante da gente prestar atenção quando a gente vai fazer uma avaliação de uma criança, de um adolescente, que os pais normalmente trazem por conta de um processo educacional, né? Não está conseguindo se concentrar, não está, né? Aquela criança que não está se desenvolvendo da forma que os pais imaginam que seja o padrão, o saudável. Então, a gente vai pensar aqui que para se fazer um diagnóstico, a gente tem que tomar muito cuidado com focar apenas no relato dos pais. E esse é um dos erros que eu vejo, que os pais trazem o filho, dá todo o relato, dá quase um diagnóstico pronto que eles pesquisaram no Google, né? E agora, né, tá aí demais de redes sociais falando coisas absurdas sobre pessoas com TDAH, né? Então, a forma como as pessoas colocam nas redes sociais parece que todo mundo tem TDAH. E não é bem assim, é um diagnóstico muito criterioso e muito perigoso de se dar. Perigoso e coloca, inclusive, o paciente em risco se o psicólogo não consegue observar. E é o psicólogo, né? Não é o médico, não. É o psicólogo. Por quê? Quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente vai ter que prestar atenção em vários aspectos que influenciam esses sintomas, mas que não necessariamente é o TDAH. Um exemplo disso, quando a gente fala de desatenção ou de falta de conseguir aprender alguma coisa, né? A pessoa não está conseguindo se concentrar e não está aprendendo, isso tem vários fatores. Os principais fatores pode ser o próprio transtorno de aprendizagem, mas pode ter a ver também com o TDAH, claro, pela falta de desatenção, falta de concentração, mas também essa falta de concentração pode se dar por uma questão emocional, psicológica.
E aí eu acho que é um fator que a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes é tipo renegado esse fator psicológico. Os pais chegam com a preocupação de que os filhos não estão rendendo o que deveriam, muitas vezes na escola, e o psicólogo realmente percebe que ele tem uma problemática, não consegue se concentrar, né? Ou seja, a escola traz também, só que o que não é avaliado ali é a questão ambiental dessa criança. O TDAH, ele tem um fator ambiental forte, de violência, tem fatores fisiológicos também, de hereditariedade, de genética, né, de saúde mesmo, né, de dieta pouco equilibrada, né, tem vários fatores aí que podem ocasionar ser um fator de risco, né, um fator de risco do TDAH, inclusive a violência na infância, né, crianças que foram negligenciadas e tudo mais. Agora, a gente não pode dar um diagnóstico se o ambiente continua insalubre, e muitas crianças aparecem no consultório e têm um ambiente extremamente insalubre. Não tem como você dar um diagnóstico de algo que você não tem como eliminar um fator. Se você não tem como eliminar que a criança está passando por esse processo por conta de uma violência que está em curso, e violência, gente, não é só violência física não, porque às vezes não tem violência física, ou às vezes tem, mais velada, por uma violência psicológica, falta de afetividade, insegurança afetiva da criança. Enquanto essa violência está em curso, o nosso diagnóstico não pode ser para um transtorno mental como esse. Então, como eu estava falando aqui, gente, e um erro muito comum é a gente não avaliar o contexto ambiental dessa criança. Vamos pensar juntos, gente. Vamos simplificar isso para a gente pensar junto, para a gente conseguir visualizar isso no nosso consultório. Quem estiver atendendo aí, de repente, criança que pode estar com suspeita de TDAH. Imagina uma criança que tem medo de aprender. Medo. Ela tem medo de ser vista como burra, ela sofre comparação, ela evita entrar em contato com aquele conteúdo para não errar, porque às vezes ela vive numa família que é extremamente perfeccionista e não admite erro do filho. Isso é muito sério, gente. E isso pode traumatizar uma criança. A gente tá falando de um ser subjetivo. Tem criança que vai passar desapercebido por isso aí, né? Mas tem criança que não, e normalmente não. E aí pode crescer negligenciada nesse aspecto. E sempre levando a culpa de que a criança não aprende, a criança não presta atenção, a criança é desatenta, a criança não gosta de estudar, a criança não vai dar pra nada, você não, né? Então aquela comparação com o primo, com o irmão, com o colega. E essa criança, ela vai criando uma esfera psicológica e de identidade, e olha, eu sou uma porcaria mesmo, eu não aprendo, né? Então vão criando crenças, e aí essa criança, no futuro, a mãe leva no psicólogo, o psicólogo vai e coloca ali que ele tem TDAH, faz um diagnóstico de TDAH, um médico faz um diagnóstico de TDAH, mas na verdade, o fundo daquilo ali é emocional, é medo de aprender, é medo de entrar em contato com aquele conteúdo. Não é uma questão neuronal, do neurodesenvolvimento, não é uma sequela neuronal, mas sim uma sequela emocional. Então isso é avaliado no nosso consultório. E aí, quando a gente vai avaliar a criança, todas as vezes, gente, gravem isso, toda vez que você for avaliar uma criança com TDAH, avalie muito bem os pais. Avalie muito bem os pais para saber como esses pais estão lidando com essa criança. Como esses pais pensam, como esses pais entendem a vida, como esses pais podem manipular, inclusive você. Preste atenção das contradições, porque a gente vai lidar com pais narcisistas ali também. Com filhos que não têm TDAH normalmente. Tem sintomas ali aparecendo, mas alguns sintomas não significa que a pessoa tem TDAH, lembrando que tem esses critérios de avaliação. Um dos exemplos disso é que para se fazer um diagnóstico na nossa área, na psicologia, de crianças e adolescentes com transtorno mental, um fator que a gente tem que avaliar é se essa criança está sofrendo algum tipo de negligência, algum tipo de violência, né? A gente não pode olhar a violência só como violência física ou sexual. Violência também é uma violência afetiva, uma violência de pressão, uma violência psicológica, né? A criança se sente muito pressionada, a criança se sente... Se ela estiver nesse ambiente ainda, a gente não tem como diagnosticar ainda se a criança tem ou não TDAH, tá? Porque ela tem que estar, independentemente de como está o ambiente dela, ela tem que ter os sintomas independentemente do ambiente. O ambiente tem que estar calmo, bom, tem que estar em qualquer ambiente para que a gente possa identificar o padrão comportamental dela dentro desses critérios sintomáticos, né? Agora, se ela está vivendo violência, é óbvio que ela vai ter algum tipo de resquício ali, né, na atenção dela, né, na concentração. Então não tem como se avaliar uma criança em
processo de violência. Então, o diagnóstico psicológico nesse aspecto, ele é a violência, é a própria violência, que pode não ser uma violência extrema, tá? Porque quando a gente fala de violência, a gente também fala de graus. Existe uma violência extrema, né? A violência sexual, a violência física ou violência psicológica muito grave, né? Mas a gente está falando, podem ser níveis pequenos de violência, né? Uma negligência afetiva, como eu falei, uma barganha que a mãe faz, tipo, se você não fizer isso, você não é mais meu filho, você não é como seu irmão, uma crítica repetidamente feita, briga entre os pais, né? Os filhos se sentem com medo, né? De repente perder o amor muitas vezes da mãe, se de repente gostar do pai, então há um conflito, né? Que é a chamada alienação parental. Então, gente, eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado esse insight, essa reflexão para vocês. Crianças que estão num ambiente de algum tipo de violência ou se sentindo violentadas de alguma forma, esse é o primeiro diagnóstico que se dá, tá? Do ambiente. Depois, sim, você vai continuar avaliando para, mesmo que você seja nesse ambiente, melhorar se essa criança continua com esses aspectos sintomáticos, né? Cumprindo todos os critérios para um diagnóstico de TDAH, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Aproveitem o nosso dia aí, relaxem, trabalho, mas trabalho também, relaxem, descansem, come uma comidinha gostosa nesse dia, faz um almoço especial, tá bom? Então, gente, tchau, tchau, beijo.